o governo resolveu liberar o saque aniversário das pessoas. Porque é o seguinte, como é que é o saque aniversário para você que nunca usou? Você tem lá um emprego, carteira assinada, todo mês vai depositando seu fundo de garantia. O Bolsonaro inventou um negócio que era o saque aniversário. O que é isso? Toda vez que chega o mês do seu aniversário, você pode sacar um pedaço, uma parte do seu fundo de garantia que está lá depositado. Mas qual que é o problema disso? Segundo a norma que foi criada, segundo a lei, se você optar pelo saque aniversário, e se você tem 2 anos de carência sem poder mexer no fundo de garantia. Então, se você for demitido nesse tempo, você não recebe o fundo de garantia. Se você tirar o saque aniversário, por exemplo, agora em janeiro, e for demitido em junho, você não saca o fundo de garantia. Tem que esperar 2 anos. Essa é a pegadinha que prejudica a galera. Então, o que o Lula está fazendo? Já tem uns anúncios internos aí, o governo está preparando uma medida provisória que autoriza as pessoas que foram demitidas dentro desse prazo aí de 2 anos, que não poderiam sacar o fundo, para que elas possam sacar o fundo de garantia. Então, mesmo se você optar pelo saque aniversário, uma vez demitido, tendo direito a sacar o fundo, não tem mais aquela carência de 2 anos. Então o governo vai preparar essa medida provisória, vai publicar, e medida provisória é o seguinte, publicou, já está valendo. Depois o Congresso Nacional tem 90 dias para aprovar, ele pode eventualmente modificar e tal, mas se ele não aprovar, caduca. Mas durante o período de vigência da medida provisória, quem solicitar o saque vai receber, dentro da lei, bonitinho. E se por acaso a medida provisória caducar, que o Congresso não votar, fizer alguma sacanagem com o Lula, quem sacou não precisa devolver. Não precisa, não tem problema nenhum. Sacou dentro do período que era legal, que era permitido. Então, independentemente de qualquer coisa, quem fizer o saque não será prejudicado. Mas essa é mais uma medida do governo para tentar botar dinheiro na economia, botar dinheiro na mão do pobre, principalmente, do assalariado, para que ele possa gastar, suprir suas necessidades e fazer a roda da economia continuar girando, e ela vem girando e girando bem, né? Então essa também é uma notícia importante. Nos próximos dias a gente já vai saber as regras direitinho, mas o mais importante é isso. Aquela pessoa que fez o saque aniversário e ficou bloqueada há 2 anos, não estaria mais bloqueada. Quando precisar fazer o saque, pode sacar. Eu mesmo caí nessa besteira de sacar uma vez o saque aniversário, quando eu ainda trabalhava em televisão, com carteira assinada, e aí depois eu fui demitido e não pude sacar o dinheiro. Fiquei com o dinheiro preso lá, justamente porque eu tinha feito a opção pelo saque aniversário. É isso que agora o Lula quer acabar, quer liberar esse dinheiro, porque é seu, né? O fundo de garantia é garantia, né? E se você não puder sacar, que garantia então que ele está te dando? Nenhuma. Então, para o fundo de garantia voltar a ser de garantia, o governo Lula vai liberar o saque desse dinheiro para as pessoas que fizeram a opção para o saque aniversário. Notícias sobre economia, essa é uma porque vai impactar diretamente o seu poder de compra, né? É grana no teu bolso, é um dinheirinho para reformar tua casa, para trocar de carro, ou mesmo para se manter a subsistência, né? Porque se de repente você ainda está desempregado, essa graninha é a graninha para te segurar. Não é à toa que chama fundo de garantia, por tempo de serviço, para você se garantir enquanto você está ali procurando um novo emprego. E tem mais notícia da economia, e boa, tá? Geração de emprego continua em alta. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, diz que CAGED mostrará a criação de mais de 100 mil empregos em janeiro. O Luiz Marinho falou num evento, né, que é o seguinte, ele deu um antecipado. CAGED, o que é? Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O que é isso? Só gente com carteira assinada. Aquele cara que está empregado, é empreendedor, é MEI, esse não está na conta. Só funcionário com carteira assinada. É o CAGED. Então, a conta é quanto contratou naquele mês, quanto demitiu. Aí o saldo é o quê? O número que aumentou de vagas. O número de janeiro ia ser anunciado só na quarta-feira, mas aí o Luiz Marinho já deu uma antecipada. Falou, gente, já estou com o dado aqui e geramos 100 mil empregos em janeiro com carteira assinada. E olha que mês de janeiro é um mês ruim de geração de emprego, justamente porque passou fim de ano, passou Natal, passou Ano Novo, né? Passou época de festa, tem muita contratação, por exemplo, no comércio, na prestação de serviço, então janeiro costuma ser um mês ruim, costuma. Mas 100 mil é muito mais do que a estimativa do mercado. O mercado, aquele, sabe? Ele estimou muito menos do que isso. Então o Luiz Marinho já falou, continuamos crescendo acima da expectativa, gerando 100 mil empregos. Inclusive saiu também o dado, não agora, né? Saiu alguns dias atrás o dado de 2024 que demonstram essa evolução do emprego. O CAGED, o Brasil termina 2024 com criação de 1.700.000 empregos formais.
Isso é mais que 2023, que também já tinha tido uma geração alta de empregos. Então vem crescendo a geração de empregos. O que a gente teve em 2024, 1 milhão e 700, isso se a gente contar o seguinte, que em dezembro teve redução de vagas, tá? Por conta já do aumento dos juros, já teve uma retração da economia de quase 500 mil vagas, e mesmo assim deu 1 milhão e 700. Imagina se dezembro tivesse empatado, era 2 milhões e 200 mil vagas. E repito, que essa é a parte mais importante, isso é só carteira assinada, não está na conta quem empreende, não está na conta o informal, não está na conta o MEI, não está na conta o microempresário, pequeno empresário, médio empresário, não está na conta essa galera. Só está na conta quem tem lá uma assinatura, um carimbinho na sua carteira de trabalho. Então, notícia importante, geração de emprego continua em alta, continua crescendo acima da expectativa do mercado financeiro. Mais uma vez a gente mostra que os números insistem em contrariar os banqueiros, contrariar aquelas pessoas que estão apostando contra o governo. E ó, tem mais uma coisa ainda em relação a essa questão da economia. A gente falou de geração de emprego, 100 mil só em janeiro. Só uma medida do governo, agora para 2024, 2025 e tal, pretende gerar 10 mil empregos, numa lapada. Qual medida? Renovação da frota da Petrobras. Petrobras compra 4 navios e amplia a frota. A Petrobras, no fim de 2024, fez uma licitação para contratar estaleiros, empresas que fabricam navios, porque ela está precisando renovar a frota, os navios estão velhos, há muito tempo não passa por renovação, e ela está dependendo de alugar navios para transportar, principalmente para transportar no Brasil o combustível. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul tem uma refinaria, aí fica pronto lá a gasolina, aí tem que transportar essa gasolina para a Bahia, ou sei lá, para o Espírito Santo, vai de navio. Né? Não é só para exportar, não, também para fazer o tráfego aqui no Brasil, no litoral brasileiro. Então, a Petrobras está precisando alugar navios para fazer esse transporte, e é uma grana. E aí o que eles fizeram? Não, vamos investir em comprar navios novos, vamos investir inclusive também em renovar plataformas de petróleo que estavam velhas, estavam já querendo ser descartadas, sabe? Começa a desmontar, tirar peça para colocar na outra, desmanche. O governo falou, não, que maneira é desmanchar? Vamos restaurar essas plataformas e colocar elas em funcionamento, aumentar a capacidade de produção de combustível, porque tendo mais combustível, o preço cai. E a Petrobras então resolveu fazer esse investimento, são 69 milhões de dólares, dá mais ou menos 500 e poucos milhões de reais cada navio. Tá? O primeiro vai ser entregue o ano que vem, depois a cada 6 meses entrega mais um. E aí vai renovando a frota da Petrobras. O Alexandre da Silveira, que é o ministro das Minas e Energia, chegou a falar, Bolsonaro só queria lucro, ele abandonou a Petrobras. Por quê? Porque durante o período do governo Bolsonaro, praticamente não teve investimento nenhum na Petrobras, em novos postos de petróleo, em novas plataformas, em navios de transporte, nada. A única coisa que o Bolsonaro queria era sugar o lucro da empresa, pagar esse lucro para os acionistas, porque o negócio dele era os acionistas, e deixa lascar. A ideia era sucatear mesmo a Petrobras, é que ela ficasse caindo aos pedaços, para aí ter aquele argumento matador, vamos vender, isso aí está desmanchando no ar já, vamos vender essa empresa, que é assim que os privatizadores, os privatistas, eles fazem, eles pegam a empresa, sucateiam, deixam ela desmanchar, por exemplo, pega os Correios, não renovou a frota de carro, de van, não renovou equipamento, agora o governo está gastando dinheiro para renovar tudo isso, porque precisa, porque os carros estão caindo aos pedaços na rua. E aí o governo está dando prejuízo, o Correio deu prejuízo. Por quê? Porque está investindo em renovar as coisas, porque estava todo sucateado. A Petrobras, a mesmíssima coisa, segundo disse o Alexandre da Silveira. Inclusive ele vai além, tá? Nesse pronunciamento dele ele fala assim, a impressão que dava é que eles tratavam a Petrobras como se ela fosse um problema, sabe? Precisamos livrar desse negócio aí. Então deixa sucatear que a gente vende fácil. Só que o governo Lula começou, né? O Lula venceu as eleições e falou, não vamos fazer isso com a nossa principal empresa brasileira, uma das principais do mundo na área de energia. Então agora, só esse investimento nos 4 navios vão gerar 10 mil empregos no setor naval. 10 mil empregos. No primeiro e segundo mandato do Lula, ele investiu também muito no setor naval, foram construídos vários navios para a Petrobras. Eu participei da inauguração de um desses navios lá no Rio de Janeiro, o navio Sérgio Buarque de Holanda, que foi fabricado ainda na época dos governos Lula e Dilma, não lembro exatamente se foi no final do governo Lula
ou no início do governo Dilma que o Sérgio Buarque de Holanda foi entregue. Mas a construção dele começou no governo Lula. E eu participei da inauguração desse navio fazendo uma reportagem, e teve vários outros. Depois desse que eu participei, teve outras inaugurações de outros navios da Petrobras. Aí foi só darem o golpe na Dilma, acabou o investimento na Petrobras. Aí é só sacar dinheiro, tirar dinheiro, sugar tudo que a Petrobras tinha para depois vender. Acabou essa mamata, a Petrobras está novamente sendo preparada para o futuro, sendo preparada para investir na transição energética, em energias mais limpas, mas por enquanto ela vai continuar também investindo em petróleo, em gás naturais, que são os combustíveis fósseis. Tem muita gente que reclama disso, inclusive, acredito que com razão, né, a gente já deveria estar trabalhando mais fortemente na transição energética para energias limpas, mas independentemente disso, o investimento que o governo está fazendo na Petrobras determinou, né, que a Petrobras faz, porque não é dinheiro do governo entrando na Petrobras, não. É dinheiro da própria Petrobras. A determinação é que é do governo. Mas quem investe, quem usa os navios, quem compra é a própria Petrobras com o dinheiro dela. E mesmo assim, ela vai continuar dando os lucros estratosféricos que ela vem dando nos últimos anos. O governo bateu o martelo, tá? O Lula resolveu, realmente vai trocar a ministra da Saúde, a Anísia, já foi inclusive avisada, e o Padilha, o Alexandre Padilha, vai virar o novo ministro da Saúde. A Anísia é próxima das pessoas do PT, mas ela não é do PT, ela não é filiada ao PT, ela é uma cientista que só tem proximidade mesmo. E o Padilha é do PT, é um deputado licenciado, ele é deputado federal, está licenciado para ocupar o cargo no ministério. E aí agora nessa mudança ministerial, o Lula está começando primeiro com esses ministérios que já são ocupados por pessoas do PT, vai fazer um rearranjo ali e depois vai fazer outras mudanças para acomodar os aliados também. Então tinha muito problema do Centrão, principalmente, dos deputados com a Anísia. Por quê? Porque o Ministério da Saúde é o ministério que tem mais emendas de todos os ministérios e o Ministério estava criando algumas dificuldades para liberar algumas emendas e isso deixou os deputados muito bravos, né? E aí eles estavam querendo a cabeça da Anísia. Então, o que o Lula fez, e parece que está sendo bem aceito, inclusive pelo Congresso Nacional, ao trocar a Anísia pelo Padilha, mesmo os deputados do Centrão estão mais tranquilos. Por quê? Porque o Padilha é deputado, o Padilha sabe da importância das emendas parlamentares e também porque o Padilha já foi ministro da Saúde, foi ministro da Saúde no governo Dilma, foi o Padilha que criou o Mais Médicos, você se lembra, um programa super importante que mandou médico por todos os rincões desse Brasil, tudo quanto é lugar que os médicos brasileiros não queriam ir, porque é muito longe, porque é muito isolado, porque não tem estrutura, não quero morar lá não. Eles mandavam médicos estrangeiros que vieram para o Brasil para trabalhar nesses lugares. A maioria médicos cubanos, é por isso que gerou inclusive polêmica, né, dessa galera que não tem nada na cabeça, não sabe que Cuba tem a melhor medicina do mundo inteiro, do planeta Terra, né? E são esses médicos super humanos, super próximos das pessoas, que davam um tratamento humanizado mesmo, conversava, pegava na pessoa, sabia da vida dela. Foram esses médicos extremamente eficientes que vieram para o Brasil participar do Mais Médicos, né? Acabaram saindo porque o Bolsonaro arrumou encrenca com eles, agora o Mais Médico está sendo retomado de uma outra forma, com outro formato, dando prioridade aos médicos brasileiros, mas está retomando o programa, porque os médicos não queriam ir para o interiorzão. Aí vieram chamar os cubanos. Aí os médicos brasileiros ficaram bicudos, não gostaram, mas pô, não queriam ir. Aí recriou o programa e falou, agora é o seguinte, vocês vão querer ir para lá? Se vocês não quiserem, eu vou chamar os cubanos de novo. Aí os brasileiros, não, a gente quer e tal. E aí, ou seja, era malandragem, né? Eles não queriam morar longe. Mas aí, muitos deles, inclusive, se formam em faculdades públicas de medicina. Nós bancamos, e é caríssimo, né? Se você tem uma ideia, um curso de medicina privado custa entre 10 e 15 mil reais por mês de mensalidade. E privado, particular. As faculdades públicas são muito melhores do que as faculdades particulares, né? Então você imagina o custo também que a gente banca para formar um médico. E esse médico bonitão não queria ir atender numa localidade distante para devolver o dinheiro que foi investido pelo Estado na formação dele. E aí agora é diferente, agora apareceu um monte de médico querendo ir para o interior, querendo ir para cidades pequenas, cidades distantes, só para não perder a vaga para os cubanos.